Bom dia a todos, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula de resistência dos materiais avançados e a gente vai agora falar sobre diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Então vamos aprender. A ideia da aula hoje é como que a gente vai calcular o diagrama de esforço cortante e como que a gente vai calcular o diagrama de momento fletor para situações onde a gente tenha carregamentos pontuais e carregamentos uniformes, ok? Bom, o conceito geral de momento fletor e esforço cortante é que a gente tem que o momento fletor é definido como integral do esforço cortante numa seção transversal, como nesse exemplo daqui, ou seja, se eu tivesse um carregamento ondular, um carregamento numa forma de uma senoide como esse aqui, eu ia dividir ele em dois pontos, ou seja, eu tenho um carregamento interno para a esquerda, um carregamento externo para a direita, fazendo um esforço cortante, ou fazendo um momento fletor, ok? E como condição geral, o momento fletor é a integral do esforço cortante vezes dx, ou o esforço cortante, que é a letra Q ou a letra V, então a gente pode utilizar as duas letras, Q ou V, vai ser dm dx, ok? Bom, mas como que a gente vai poder encontrar esses valores? A gente quer determinar os valores máximos de esforço cortante e momento fletor, e para isso a gente vai ter que dividir a viga em seções. Então vamos imaginar essa primeira viga de A a B. Aqui eu peguei essa primeira viga de A a B e dividi do ponto A até o ponto C, ou do ponto C até o ponto B. Se a gente fizer o somatório dos momentos de A a C, ou o somatório dos momentos de C até B, a gente vai ver que a gente vai encontrar o mesmo valor. Por quê? Porque a viga está estática, então ela tem que obedecer à regra da somatória dos momentos ser igual a zero. Ok? E pela convenção, quando a gente fizer da esquerda para a direita, o momento vai estar anti-horário. Quando for da direita para a esquerda, o momento vai estar horário. É só uma convenção para a gente poder calcular. Posso calcular tanto da esquerda para a direita, posso calcular daqui para cá, ou posso calcular daqui para cá. O resultado, no fim, é o mesmo. Bom, então o que a gente vai fazer? Então, para eu calcular o esforço cortante, aqui a gente está falando apenas de esforço cortante, eu vou dividir a viga em seções, então esse meu corte vermelho aqui é a divisão da minha seção A. Então, a minha seção A ela vem do ponto zero da viga até o meu corte. A minha seção B vem do ponto zero da viga até o meu corte. E o meu ponto C vem do ponto zero, desculpa, meu ponto B vem da carga do primeiro corte, carga P1 até a carga P2, e a minha seção 3 da carga P2 até a carga P3, se eu quisesse fazer uma seção 4, da carga P3 até a reação de B, ok? E quanto que vale a minha seção, meu esforço cortante, letra V, da minha seção 1? Então, quando a gente falar em seção 1, a gente vai imaginar que só existe isso daqui. Vamos esquecer todo o resto. Deixa eu fazer um pouquinho mais em cima. Então, se a gente olhar aqui, e notem que o P1 não vai entrar. No lugar do P1, eu vou ter um VA. Notem que o meu VA vai ser o somatório das forças em Y igual a zero. Então, menos VA mais RA igual a zero. Então, meu VA vai ser RA. Agora, se eu fizer a seção B, eu vou ter isso daqui.
P2 não entra. Então, vou ter RA menos P1. Depois, na outra seção 3, RA menos P1 menos P2, o P3 não entra. E se eu fosse fazer a última, que não está descrita no slide, seria RA menos P1. Opa, vamos lá. Então, a última seria RA menos P1 menos P2 menos P3. Então, o que eu estou fazendo? A cada seção eu faço um somatório das forças de Y é igual a zero. É isso que a gente faz continuamente, ok? Bom, da mesma forma, a gente vai fazer para o momento fletor. Então, se a gente está pensando em momento fletor, a gente está pensando em somatório dos momentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa viga aqui nessa seção. O P1 não entra. No lugar do P1, nós vamos colocar um esforço cortante e um momento fletor. Então, aqui eu vou ter um esforço cortante VA. E aqui eu vou ter um momento MA. Então, pensando só nesse ponto aqui, qual que é o meu momento? Meu momento é RA vezes a minha distância, que eu vou chamar de X. Depois, no segundo, vai ser RA vezes X. Notem que eu estou querendo fazer o quê? Tudo em função de X. Então, essa distância X é essa distância aqui. E essa distância aqui é X. Então, aqui eu tenho X. E aqui eu tenho X menos A. X menos A. X menos A ficou numa posição ruim. X. Espera aí. X menos A. Ok? E aí, por seguinte, nessa terceira eu vou ter próximo slide, acho que a gente vai poder explicar melhor. Eu vou ter que essa distância total é x, e essa distância aqui vai ser x menos a mais b, ok? Que é essa parcela da conta. Bom, vamos lá. Então, na seção AA, então aqui, ó, eu fiz a figurinha só daquele pedacinho. Então, se eu fizer o somatório das forças em y, o que tem y? VA é igual a RA. Se eu fizer somatório dos momentos, o momento é RA vezes X. Isso vale para a viga do ponto 0 até o ponto A. A seção B, então olha só que eu aumentei. Agora tem a carga 1 e a carga 2 não entra, entra o VB. Então, se eu fizer o somatório em Y, vai ser RA menos P1, vai ser o VB. Se eu fizer o somatório dos momentos no ponto B, então se eu fizer o somatório nesse ponto aqui, o que vai ter? Vai ser RA vezes X, que é esse momento, correto? E esse momento aqui, ó, dessa figura aqui, ó, é P que multiplica, desculpa, aqui ficou errado, X menos A. P que multiplica X menos A. Aqui, aonde está esse valor de X menos A, é apenas A, é a distância A, ok? Depois eu corrijo isso aqui no material. Na viga, na seção C, ou seja, viga com a seção C, então eu tenho um carregamento, reação A, carregamento 1, carregamento 2 e esforço cortante 3. Aqui vale a mesma coisa, aqui vale A menos B
E aqui vai valer x menos a mais b. A mais b. Ok? Então, vou colocar aqui x menos a mais b. Bom, ok. Então, aí a gente consegue fazer o momento. O momento é RA, então o momento do ponto C, ou seja, eu tenho um pontinho C aqui. Então, eu tenho um pontinho C aqui. E esse meu momento é RA vezes X menos P1 X menos A menos P2 X menos A mais B. Ok? E se a gente tiver os valores de RA, de P1 e de X, é só substituir. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício. Então, como que a gente faz? A gente, para resolver esse problema e calcular os dois diagramas, tanto de esforço cortante quanto de momento fletor, a gente tem um passo a passo. Qual que é esse passo a passo? Primeiro, calcula a reação de apoio. Segundo, identifica e separa as seções. E terceiro, baseado nessas seções, a gente vai ter o esforço cortante e o momento fletor para cada seção. E aí a gente pega esses valores e faz um gráfico, onde x vai ser o valor do comprimento da viga, como essa daqui, e o y, o eixo y, a gente vai ter o carregamento do esforço cortante ou o momento fletor. Bom, então esse aqui é um exemplo de um carregamento simples. Então eu tenho um esforço cortante, que eu tenho uma reação de apoio aqui, eu tenho uma reação de apoio aqui, e eu tenho outro esforço cortante, que eu tenho uma reação de apoio aqui, e eu tenho um carregamento aqui. Ok? Isso vai me gerar esse diagrama de esforço cortante e esse diagrama de momento fletor. Então, aqui é o ponto onde o diagrama de esforço cortante está no ponto 0 da viga, no ponto A, onde tem o carregamento, e no ponto B, onde termina a viga. Mesmo valor, a gente tem um momento fletor, que nesse caso o ponto A e B vai ser 0, porque como eles são uma viga biapoiada e na reação de apoio eu não tenho momento, então meu momento em A aqui é 0 e o meu momento na reação B também vai ser 0 e o meu momento máximo vai estar aqui onde está a aplicação da carga. Ok? Bom, isso serve para quando a gente fala de um carregamento pontual. Quando a gente tem um carregamento distribuído, a gente tem que fazer, assim como a gente fez na aula de esforço solicitante, calcular a reação de apoio. A nossa reação de apoio aqui vai dar QL sobre 2. Aqui vai dar QL sobre 2, porque QL porque a minha carga é Q vezes L, certo? E eu vou dividir ela em duas, então vai ser Q vezes L sobre 2. Se eu fizer o momento, Q vezes X sobre 2, ou Q vezes L sobre 2. Esse L vai cortar com esse L, o meu VB vai dar QL sobre 2. Ok? Bom, então o meu VB vale QL sobre 2, o meu VA também vai valer QL sobre 2. A gente tem uma viga biapoiada, onde metade da carga está em cada lado. Segundo passo, a gente vai dividir em um trecho. Qual que é o trecho aqui? Pode ser de 0 a L. Vamos imaginar aqui que eu estou falando que eu quero calcular o diagrama de esforço cortante ou o momento fletor nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui que eu peguei, que é o meio da viga, que é o L sobre 2, eu vou fazer
Se for diagrama de esforço cortante, somatório das forças. O que eu tenho aqui nessa força aqui? Essa força aqui vale QL dividido por 2. Ok? Então, se eu somar QL dividido por 2, menos, está para baixo, que as minhas forças estão para baixo, Q vezes x. Então, V de x vale menos Q vezes x mais QL ao quadrado. Lembrando que isso daqui, o que é isso daqui? É uma equação do primeiro grau. Quando eu faço o momento em A, o que eu tenho? Eu tenho aquele QL sobre 2 aqui, vezes x, que é o meu RA, menos Q vezes x dividido por 2 vai dar QX ao quadrado dividido por 2. Então, o M de x vale menos QX ao quadrado sobre 2 mais QLX sobre 2. O que eu fiz? Eu fiz o momento neste ponto aqui. Então, eu peguei este ponto e fiz um momento daqui para cá. Isso vale para qualquer ponto onde eu tenho um carregamento distribuído. Então, o M vai valer de 0 a L. Se minha viga tivesse 1 metro e eu quisesse calcular o momento, vamos pensar que a minha viga tem, para facilitar a conta aqui, 2 metros. Então, se eu quero calcular quanto tem em 1 metro, eu vou vir aqui e substituir m de 1. m de 1 vai ser menos q vezes 1 ao quadrado sobre 2, mais ql dividido por 2 vezes 1. Ok? Ou seja, eu tenho uma fórmula, essa fórmula ela é quadrática, ela é do segundo grau, e aqui eu vou ter um gráfico no formato de uma equação do segundo grau. Então, se a gente fizer as contas para qualquer tipo de carregamento, deixa eu voltar, para qualquer tipo de carregamento, quando x for 0, o meu momento é 0, quando x for L, o meu momento é L, porque eu tenho duas reações de apoio. No caso do esforço cortante, quando o ponto for 0, eu vou ter que a minha reação de apoio, no esforço cortante na reação de apoio A, vale QL sobre 2, e no ponto M vai valer menos QL sobre 2. No próximo slide, a gente vai mostrar isso de uma forma gráfica, que é basicamente isso aqui. Ou seja, eu tinha uma reação de apoio de tantos kilonewtons, que é esse valor aqui. Vamos, por exemplo, 10 kilonewtons. E esses 10 kilonewtons ele vai sendo subtraído, porque eu tenho uma carga constante aqui, até chegar no exemplo, por exemplo, de menos 10 kilonewtons, ok? Só um exemplo, lembrando que isso é um exemplo fictício. E aqui no ponto B eu vou ter uma parábola, onde eu saio do zero, vou até um ponto máximo. E esse ponto máximo, ele vai estar no meio da viga, se a gente calcular ele é QL ao quadrado sobre 8. Então, vamos lá. QL ao quadrado sobre 8 seria o valor do meu momento máximo aqui em L sobre 2. Depois ele volta no ponto B e vale 0 Newton metros. Ok? Bom, então vamos fazer alguns exercícios. Vamos fazer alguns exercícios para que a gente possa entender melhor como fazer isso. Ok? Então, nesse primeiro exercício, eu tenho uma viga biapoiada, um carregamento, uma carga pontual de 13 kN, exatamente no meio, se minha viga tem 18 metros, aqui tem 9, e aqui também tem 9. Então, lembrando, o primeiro passo é calcular a reação de apoio. Fiz um desenho de um diagrama de corpo livre, vocês podem fazer também. Eu vou separar uma seção A, que vai vir de 0 a 9, uma seção B, que vai vir de 9 a 18 metros da minha viga, ok? Então, se eu fizer somatório das forças, RA mais RB é igual a 13.
Mas como aqui ele está exatamente no meio, a gente já pode pensar que aqui tem que dar 6,5 e aqui tem que dar 6,5, realizando a conta do somatório dos momentos em relação a A. RB deu 6,5, RA também vai dar 6,5. Então, eu vou separar, segundo passo, dividir em seções. Minha seção vai de x0 até x 9 metros. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um somatório dos momentos de tudo que, das forças e dos momentos de tudo que está à minha esquerda. Então, eu estou pegando a viga e estou falando assim, ó, só existe essa parte daqui, ok? Lembrem que o P1, aqui tinha um P1, aquela carga de 13 kN, não está entrando, porque eu cortei a viga um instante antes da minha carga P1, ok? Então, se eu fizer somatório das forças em Y igual a 0, meu V vai dar meu RA. Então, meu esforço cortante vale RA, vale 6,5. Meu momento, se eu fizer o momento aqui, vale o quê? RA vezes X, ok? Então, M de X vale RA vezes X. Então, M de 0, meu ponto 0 está aqui. Aqui está o meu ponto 0 e aqui está o meu ponto 9 metros. 6,5 vezes 0 é 0. 6,5 vezes 9 é 58,5. Então, notem que o meu momento ele vai crescendo à medida que eu vou andando na viga. Por quê? Porque o momento é força vezes distância. Então, quanto maior a distância, maior o meu momento. Ok? Depois vamos pegar a seção B de 9 a 18 e vamos fazer a mesma coisa. Se eu fizer o somatório das forças em Y, eu tenho menos VB menos P1 mais RA igual a 0. Então, V igual a RA menos P1. RA vale 6,5, menos P1 vale 13, dá menos 6,5. Se eu fizer o somatório dos momentos, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho x menos 9. Deixa eu colocar um pouquinho acima, x menos 9. Ok? O que significa esse x menos 9? Quando eu fizer o momento, meu momento está aqui, vai ser 13 que multiplica x menos 9. E RA que multiplica x. Então, RA vezes x menos P1, x menos A. Então, só um momento. M volta. M, o momento no ponto 9 metros, vale 6,5 vezes 9, menos 13, 9 menos 9. Então, esse 9 menos 9 dá 0. Eu voltei, olha só, então o momento no ponto 9 tem que ser igual a 58,5, que é o mesmo ponto da seção A. A gente terminou a seção A de 0 a 9, não foi isso? Aqui eu estou partindo de 9 a 18, então o 9 dá 58,5, que é o mesmo cálculo que a gente fez no último slide. E em 18 vai dar, eu vou substituir o x por 18, 6,5 vezes 18, aqui está errado, 6,5 vezes 18, então aqui, que é 18, ok? Menos 13, que multiplica 18 menos 9, se a gente fizer essa conta vai dar 0. Então quer dizer que eu termino meu momento no ponto 18, que é o meu RB. Aqui eu teria um RB igual a 0, ok? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um gráfico disso. Então, se a gente pensar no diagrama de esforço cortante, no ponto 0, essa altura
essa altura aqui vale 6,5 e vale 6,5 do ponto L igual a 0 até o ponto L igual a 9. Chegou no ponto L igual a 9, eu tenho uma carga de 13. 6,5 menos 13, menos 6,5. Eu vou menos 6,5 até a reação de B. A reação de B é 6,5, então ele vem para 0. Então, notem que a gente tem dois retângulos aqui, ó. Um retângulo de 6,5 até 9 e um outro retângulo de menos 6,5 de 9 até 18. Ok? No meu momento fletor, então, eu faço a mesma coisa. Quanto valeu o meu M0? O meu M0 valeu 0. Está aqui. O meu M aqui não é 0, o meu M9, depois eu vou corrigir, valeu 58,5. O meu M9 também valeu 58,5 e o meu M18 valeu 0. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei os valores de cada ponto, 0, aqui é 9, 9 e 18, e coloquei, ou seja, eu gerei um gráfico em cima dos valores que a gente encontrou. Então, o meu momento na viga 0 é 0, meu momento na viga 9 é 58,5, meu momento na viga 18 é 0. Nesse caso aqui, a gente consegue calcular o momento em qualquer ponto. Então, se eu quisesse o momento na viga no ponto 8 metros, no ponto 5 metros, eu ia vir aqui, substituir M, o 0 por 5, 6,5 vezes 5, eu ia achar o valor. E assim por diante. Se eu quisesse no 15, opa, onde está o 15? Onde está o 15? O 15 está entre 9 e 18, não é isso? Entre 9 e 18 é seção B. Eu vou vir aqui e substituir o x por 15. Então, seria 6,5 vezes 15 menos 13, que multiplica 15 menos 9 e encontrar o valor. Ok? Bom, segundo exercício, então, aqui a gente está acrescentando um momento. Notem que a gente tem duas forças de 3 kN e um momento de 0,45 kN por metro. Uma viga que tem 300, 500, 700, 1 metro. Ok? Então, a nossa viga tem 1 metro e ela tem dois carregamentos de 3 kN e um momento de 450 Nm. Vamos calcular as reações de apoio e depois, no segundo passo, calcular trecho a trecho. Então, o primeiro passo, calcular a reação de apoio. Fiz uma figurinha aqui com o diagrama de corpo livre. Então, somatório das forças RA mais RB vai ser igual a soma dessas duas cargas, 6 kN. Somatório dos momentos, e aqui é que muitos alunos erram, eu tenho 1 metro vezes RB, que RB é anti-horário, 0,3 vezes metros vezes 3 vai dar positivo, porque eu já passei para o lado de cá. O momento aqui eu só somo, como ele está horário, ele é negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. E aqui eu tenho menos 0,3 vezes a distância de ponto 2, ponto 2, ponto 4. 0,4 mais 0,3, 0,7. 0,7 vezes 3 positivo, porque eu já passei para o outro lado. Somando isso tudo, deu 3,45 kN por metro. Se eu pegar esse 3,45 e voltar nessa equação, o meu RA dá 2,55. Então, achei RA 2,55, RB 3,45. Então, eu vou separar em seções. A minha primeira seção vai de 0 a 0,3. Então, o meu VA eu vou fazer somatório de todas as forças.
E aí, VA é igual a RA, que é 2,55. E o momento vai ser o quê? Esse RA aqui deu 2,55 vezes X. 2,55 vezes 0 é 0. Então, o momento no ponto 0, nesse ponto aqui, é 0. E em 0,3, que é esse ponto onde a gente fez o momento, é 2,55 vezes 0,3, é 0,765 Newton. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos passar para a próxima sessão. Depois de todas as sessões, a gente gera o diagrama. Na seção B, o que a gente ganhou? A gente ganhou uma força de 3 kN, aquela primeira força de 3 kN. Então, o esforço cortante, eu faço o somatório das forças em Y, desta figura. Menos VB menos 3 mais RA, VB vai dar 2,5 menos 3 menos 0,45. De novo, fazer um somatório dos momentos aqui no meu ponto B, que é esse ponto aqui, ok? E aí eu tenho RA vezes X, então essa distância de 0 até o ponto B vale X. E essa distância aqui vale X menos A, ok? Então, é 2,55 vezes 0,3 menos 3, que é o P1, X vale 0,3 menos 0,3, só um momento. Isso daqui dá 0, voltei na resposta do exercício anterior. Então, notem, sempre quando a gente for da primeira seção para a segunda para a terceira, o valor da seção 0,3, que também, porque a seção A é de 0 a 0,3, a seção B é de 0,3 a 0,5. Então, no ponto 0,3, o meu momento tem que ser igual à seção A 0,3. Na seção 0,5, eu vou ter M de 0,5, é 2,5 vezes 0,5, menos 3, que multiplica 2,5 menos 0,3. O que é isso? Eu peguei essa equação aqui é 2,55, x vale meio, P1 vale 3, x vale meio e o A vale 0,3. Então, quer dizer que o A vale esse espaço aqui, não é isso? Esse espaço aqui vale A. Ok? Essa distância vale A. E aí a conta dá 0,675. Bom, no próximo eu tenho a minha viga de 0,5 até 0,7. Então, de novo, fazer somatório das forças em Y, RA menos P1 vai ser a minha força em Y. O momento já é momento, não é força, então ele não entra, ok? Ele está fora do esforço cortante, mas ele entra no momento. E aí o momento, o que eu fiz? Eu copiei a fórmula do slide anterior, porque a minha seção tem o mesmo A, que vale 0,3, tem o mesmo X, que agora vai valer 0,7. A única coisa que incrementa é que ele ganha um mais momento. O momento está no sentido horário, seria negativo, mas quando você passa para o outro lado, ele vai positivo. Então, se a gente fizer M de meio, nota que o único caso de descontinuidade que a gente vai ter vai ser devido a esse momento. Vocês lembram lá que o M de meio, vou até voltar um slide, o M de meio valia 0,675. Agora o M de meio vai valer o 0,675 mais o momento de 0,45, dando 125. E o momento de 0,7? O momento de 0,7 vai RA, que é 2,5, vezes X, 0,7, menos P1, que é 3, X é 0,7, menos A, que vale 0,3, mais o momento, que vale 0,45.
cheguei na conta de 1,035, ok? Ou seja, eu fiz um momento que ele depende do x. Então, sempre o meu momento, eu consigo calcular ele para qualquer x. Para 0,5, 0,55, 0,58, 0,6 até 0,7. Dentro desse intervalo, essa minha equação ela é válida. Mas se eu quisesse calcular só o M07, era só como se a gente fizesse o somatório dos momentos aqui e multiplicasse. Ou seja, eu tenho RA vezes 1, desculpa, RA vezes 1 é total. RA vezes 0,7, que é essa distância, menos 3 vezes 0,4, que é essa distância, mais o momento, que não precisa pôr a distância, ok? Mas a gente quer o momento em relação a x, para que a gente possa calcular o momento em qualquer ponto. Essa é a ideia. De 0,7 a 1, o que eu fiz para facilitar a nossa vida aqui? Eu fiz o contrário, eu peguei o final da viga. Então, eu fiz isso daqui, eu peguei a viga olhando no final dela até o ponto D. Notem que aqui eu vou ter uma conta só. Se eu tivesse feito o contrário, eu teria 3 ou 4 contas. Então, eu sempre vou fazer, se eu quiser fazer da viga da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eu consigo achar o mesmo resultado. Mas aqui eu teria um carregamento, eu teria a reação, eu teria primeiro a reação de apoio, depois uma carga de 3, depois aquele momento, depois a outra carga de 3. Então, olha só, eu teria 1, 2, 3, 4 momentos para calcular. E aqui eu só tenho 1, então eu vou partir para o que é mais fácil. Somatório das forças em y igual a 0, eu vou achar o meu esforço cortante na minha seção B, vai valer RB. RB vale 3,45. Só que ele vai dar menos 3,45, porque menos VD mais RB igual a 0. E aí o meu esforço cortante vai dar negativo, porque eu estou no lado direito da viga. Então ele vai terminar aqui com menos 3,45. Quando eu somar o 3,45 a 0. Como eu estou do lado direito da viga, eu deveria ter feito o meu VD aqui embaixo e não aqui em cima. Aí a gente encontra VD igual a menos 3,45, ok? E aí vocês lembram que lá na nossa notação, o nosso momento também fica invertido. Então aqui ele fica anti-horário. Então, MA, M de x, vai ser igual a R de x. RA, RB vezes x. Então, RB vale 3,45 vezes 0. Então, o momento aqui em 0 vale 0. Deixa eu tirar a estampa de seta. O momento, lembrando que o nosso ponto 0 está aqui e o nosso ponto 0,3 está aqui. Então, aqui é 0 e aqui é 0,3. Ok? O nosso momento em 0,3 é RB, que é 3,45, vezes 0,3, 1,035. Olha só, se a gente voltar um slide, a gente encontrou o 1,35 aqui. Então, eu não precisava ter calculado o ponto 0,7 de novo. Eu só estou calculando ele para mostrar para vocês que quando a gente calcula a interseção de uma seção C com uma seção D, ou seja, a seção C veio de meio a 0,7. Quando eu vou de 0,7 a 1, o valor de 0,7 que eu calculei no momento, que era 1,35, é o mesmo valor que eu calculei aqui, ó, no ponto 0,3. Só que esse ponto 0,3 é o mesmo ponto 0,7. Se eu pensasse no restante da viga que está aqui, ó,
esse ponto aqui, que eu estou chamando de 0,3, tem 0,7 daqui para cá, certo? E daqui para cá eu tenho os outros 0,3, somando a nossa estrutura aqui de 1 metro, beleza? Então eu encontrei os mesmos valores. Agora, o que está faltando? Faltando a gente fazer o diagrama. Eu fiz o diagrama lá no F-Tool e transpus ele para cá. Os valores, vocês podem ver que é o mesmo. A nossa reação RA vale 2,55, a nossa reação RB vale 3,45. Nosso diagrama de esforço cortante, na seção A deu 2,55, na seção B e C, menos 0,45, na seção D, menos 3,45. O diagrama de esforço de momento fletor, a mesma coisa. A gente encontrou lá o primeiro momento, o momento de 0,3, 0,765, momento de 0,5, 0,675, e depois, como a gente tem aquele momento aqui de 0,45, ele vem para 1,25, momento em 0,7 de 0,35, momento em 1 vale 0, ok? Então aí a gente conseguiu calcular o diagrama do momento fletor em todas as seções. Então o que a gente tem que fazer é dividir em seções, uma seção, duas seções, três seções, fazer o diagrama de esforço cortante, fazendo o somatório das forças em y igual a zero. Então eu faço somatório das forças em y olhando daqui para cá. Só um momento. Então, se eu estou pensando nessa seção, vou fazer somatório das forças em y daqui para cá, para essa seção. Somatório das forças em y daqui para cá, para essa seção. E assim por diante, para essa seção. Bom, eu fiz uma seção daqui até aqui, uma seção de A até B, de B até C, de C até D. Eu poderia ter feito de D até E, mas eu achei mais fácil fazer somente esse ponto. Então, eu só olhei a viga daqui para cá e eu esqueci todo esse restante, ok? E aí ficou mais fácil a nossa conta. O diagrama do momento fletor, a gente faz a mesma coisa para o momento. Bom, vamos ao último exercício. Então, aqui eu quero que vocês calculem o diagrama. Eu tenho um carregamento de 10 no ponto A, pontual, e eu tenho um carregamento de 80 uniforme do ponto C até o D. Notem que não é do B até o D, é do C até o D. Aqui eu tenho 1 metro de A a B, 1 metro de B a C e 4 metros de C até D. Então, o primeiro ponto, calcular a reação de apoio. Quando eu calculo a reação de apoio, eu vou voltar na aula anterior. Eu vou fazer um carregamento uniforme, virar um carregamento pontual, 80 Q vezes L, 80 kN por metro, vezes 4 metros, eu tenho 320 kN numa distância de 2 metros para cá e 2 metros para cá, ok? Então, se eu somar RA ou RB mais RD, é igual a P1 mais P2, que é 10 mais 320, dá 330. Se eu fizer o somatório dos momentos, que aqui eu fiz no ponto B, eu tenho 10 vezes 1, que é esse momento, força vezes distância, 10 vezes 1. Aqui eu tenho 320, olha só, aqui eu tenho 2 metros até aqui, mais 1 metro, 3 metros, 320 vezes 3. Aqui ele é horário negativo. E aqui essa distância é 4 mais 1, 5, mais 5 RD.
Calculando RD, eu tenho 190 kN. Pego 190, subtraio do 330. Eu tenho que o RB vale 140 kN. Achei RB e RD. Ok? Aqui é RB, RD, não RA. Segundo passo, eu vou dividir a minha seção em viga. Então, minha primeira seção vai ser de 0 até 1. Então, estou fazendo meu momento daqui para cá. Isso? Então, se eu fizer esforço cortante, VA é igual a menos 10 kN. Se eu fizer o momento, vai ser menos 10. Olha só, aqui ele é anti-horário, dá positivo, daria mais 10x menos MA ou MB, menos MA é igual a 0, MA é igual a menos 10x, que é MA, não MB, ok? Então, MA é igual a menos 10x, então M de 0, menos 10, desculpem, M de 0, menos 10 vezes 0 é 0, M de 1, menos 10 vezes 1 é menos 10, ok? Então, calculei o momento para a seção de 0 até 1. Seção 2 vai de 1 até 2. O que a gente tem na seção 2? A gente aumentou, a gente tem a carga de 10 kN, agora a gente tem o RB. Se vocês lembrarem lá, o RB que a gente calculou valia 140. É isso? Então, eu tenho o esforço cortante B, um momento aqui em B. Então, se eu somar as forças em Y, eu tenho menos V, menos 10, mais RB igual a 0. Meu esforço cortante na seção 2 vale 130 de 1 metro até 2 metros. Somatório dos momentos em B vai ser, de novo, a mesma coisa. Anti-horário positivo, 10 vezes x, menos, aqui é horário, RB vezes x menos 1, mais MB igual a 0. E aí o MB dá essa fórmula que está descrita aqui, que é aquela fórmula RA vezes x menos P1x menos A. O nosso A vale 1 e o nosso RA vale... o nosso RB, né, vale 140. Então, M de 1, menos 10 vezes 1, mais 140, 1 menos 1 dá 0. Achei o valor do ponto 1. Então, se a gente voltar um slide atrás, o nosso momento em 1 deu menos 10. M de 2 vai dar menos 10 vezes 2, mais 140, 2 menos 1, vou ter 120 Nm, ok? Então, calculei de 1 a 2. Agora, eu vou calcular, poderia calcular de 1 a 2, então eu poderia calcular de 2 a 6, ou seja, pegar lá do início da viga e ir até o final, ou calcular, fazer o contrário, vou calcular de 0 a 4, começando daqui e vindo, vou fazer aqui embaixo para ficar melhor, e vindo para cá. Ou seja, eu vou fazer o que me dá menos trabalho, sempre. Se a gente fizer o somatório das forças em Y, em relação a V, em relação ao ponto C aqui, que é dentro da carga distribuída, lembrando, eu tenho o RD subindo e eu tenho o VC aqui, o Q vezes X aqui, Q vezes X, que é desse carregamento uniforme, ok? Então, menos VC menos Q vezes X mais RD igual a 0, V de X é Q vezes X menos RD. Então, V de 0, lembrando que 0 está aqui e 4 está aqui, ok? Vamos repetir.
0 está aqui, 4 está aqui, ok? Então, Q vale 80. 80 vezes 0 é 0, menos RD. O RD a gente calculou lá, valia 190. Então, o nosso V de 0 vale menos 190. V na posição 4 vale 80 vezes 4. 80 vezes 4 menos 190. 320 menos 190, 130. Então, aqui, o meu esforço cortante vale 130, 130, e, vamos lá, tá aqui, o meu esforço cortante vale 130, e aqui o meu esforço cortante, estou colocando a setinha do lado errado, tá? Vale menos 190. Então, se for 190 positivo, a setinha tem que estar para baixo. E no momento a mesma coisa, eu vou fazer o momento considerando que eu tenho um ponto entre 0 e 4. Um ponto entre 0 e 4 eu vou ter, vamos imaginar que o nosso ponto está aqui, eu vou ter RD, desculpa, vamos pensar que o nosso ponto está aqui, eu vou ter RD vezes x menos Q vezes x, e essa distância aqui é x sobre 2, menos Q vezes x sobre 2. Então, eu vou ter Q vezes x ao quadrado sobre 2 menos R dx, porque o momento vai estar do outro lado. Só passei a equação para o lado correto, ok? Então, m de 0, eu vou pegar tudo que é x e vou substituir por 0. 80 vezes 0 é 0, menos 190 vezes 0 é 0. Se eu fizer o momento aqui no ponto 4, ou seja, qual é o momento fletor no ponto 4? Ele vale 80 vezes 4 ao quadrado, então onde era x eu pus 4. 4 ao quadrado, menos 190 vezes 4, vale 120. Então quer dizer que aqui vale 0 e aqui vale 120. E aí eu vou pegar e vou somar com todos os outros momentos que eu encontrei. E aí eu vou fazer esse gráfico, eu fiz ele no F-Tool, que é um programa gratuito, desenvolvido pela PUC do Rio, e vocês podem fazer também, é um programa bem simples de baixar e utilizar, e o resultado está aqui. Se vocês verem, a gente encontrou primeiro o diagrama de esforço cortante, menos 10, depois 130, depois menos 190. Menos 10 mais 140, 130. Aqui eu tenho um carregamento contínuo de 80. 80 em 4 metros eu tenho 320. 320 menos 130 menos 190. Ok? No diagrama de momento fletor, o primeiro momento nosso deu 0. O segundo deu menos 10. Notem que aqui está o negativo e aqui está o positivo. No nosso diagrama, na nossa parte da viga, onde eu tenho uma carga uniforme, eu tenho meu diagrama no formato de uma parábola, não é isso? Porque a minha equação é uma equação de segundo grau. Aqui eu tenho 190 de reação e aqui o nosso momento é 0. E aqui a gente acabou de calcular, o momento deu 120. Então está aqui, ó, 120, ok? Todos os valores calculados. Se eu calculasse o diagrama de momento fletor máximo, eu ia encontrar esse daqui, 225,625. Como que eu ia calcular esse 225,625? Eu ia vir aqui, a metade da minha viga está no ponto 2, eu ia fazer o m de 2. m de 2 é 80 vezes 2 ao quadrado, menos 190 vezes 2. E aí eu ia encontrar o meu momento máximo, ok? Bom, gente, é isso que eu queria apresentar por hoje. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Eu vou postar no AVA.
e eles vão valer a nossa parcial 2, eu vou falar isso amanhã na aula também. É isso daí, gente. E aí a gente termina, então, a unidade 1, sessão 3, e aí a gente vai partir para a unidade 2, ok? Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia.